Então, hoje hablaremos de geometria sagrada, de domología, que é o estudo das edificações na Europa, principalmente com uso de radiestesia e de outros mapas energéticos, de leis de lines e redes telúricas e tudo isso. E hablaremos um pouquinho sobre Feng Shui. Em bom chino se habla Feng Shui, não é Feng Shui, é Feng Shui. Então, Feng, viento, Shui, agua. Então, é a fluência da energética. Então, neste módulo 2, estudaremos a arquitetura sagrada, hoje com os princípios, como sempre. Depois, para nossa vivienda, hablaremos das patologias físicas e energéticas, como harmonizá-la de forma geral. E depois teremos na classe do dia 29 de agosto, estudo de casos, de grandes casos da humanidade. Escolhemos aí 4 casos, poderiam ser outros, há muitos casos. Fizemos investigações em 4 continentes de grandes construções, mundo afora, justamente para convergir estes estudos. Não? As catedrales góticas são um caso específico de uma construção sagrada, mas todas as outras têm também muito material, muita sabedoria. Então, não vamos perder nunca o foco nisso. En nuestro trabajo tenemos que ter concentración para la mente, para los egos no nos dispersar. Y después, en día 2 de 9, cerraremos este módulo 2 hablando de la energía de los sacramentos, ¿no? De la liturgia, del trabajo en la piedra, ritos o ergos, trabajo en la piedra, que se hace en los sacramentos, en la magia, que es un elemento que no fue abordado por Fulcanelli. Fulcanelli habló de la simbología de las catedrales, no habló de los efectos energéticos de los rituales en las catedrales, pero los cantos, la liturgia, la congregación presenciando y participando, todo esto genera mucha energía. Entonces vean como este asunto es muy amplio y tenemos que nos focar, nos concentrar neste módulo de arquitetura sagrada para termos as leis, para que compreendam que uma catedral gótica não é solamente um livro de pedra. É um livro de pedra para quem estuda alquimia simbólica, mas também é um instrumento energético, mágico, reverberante, que capta energias telúricas da Terra, cósmicas e do ambiente, maravilloso. Entonces hablaremos de eso en un día de hoy. Bueno, el maestro Samael nos habla que el ser humano es una máquina maravillosa de transformar energías, pero no solamente energías cósmicas, luz y radiaciones siderales, ¿no? También energías telúricas, o sea, nós tenemos magnetismo de la Tierra que es responsable por nuestra vida. La Tierra es un organismo perfecto que tiene su magnetosfera y el núcleo de la Tierra, el centro de la Tierra, que tiene mucho níquel y hierro, metales magnéticos, es un imán. Entonces nosotros estamos envolvidos por un campo magnético terrestre y esto se proyecta en el espacio que se llama magnetosfera. E é muito importante porque nos livra, nos liberta, nos protege de las radiaciones cósmicas prejudiciales. Então, temos muita energia telúrica e há locales que têm mais essa energia telúrica. Nós estivemos também em Inglaterra, em França, com a Luísa, pesquisando as ley lines, as linhas lei, e também em outros locales, em Brasil. Em todo o mundo há muitas ley lines, chakras planetários e tudo isso, mas só comprova que há locais especiais de energias telúricas. E há também as energias físicas, claro, o aire, a água, a comida que o ser humano ingere, a luz. A luz é muito importante, não somente para a vitamina D, a melanina, mas também para os chakras, para os corpos. Para el prana, en aire no es importante solo el oxígeno, el nitrógeno y todos los otros gases. El prana es importante. Entonces, cuando se estudia
o ser humano, o ambiente em que ele trabalha, vive ou faz seu trabalho, sua senda religiosa, espiritual, iniciática, aspectos todos se sumam, todos corroboram, trabalham juntos para ter um efeito maravilhoso. E também as energias metafísicas, ¿no? Emocionais, das formas pensamento, as energias ambientales, de la memória de las paredes, como se habla técnicamente, de la memória del suelo, como se habla técnicamente, de la memória de los objetos decorativos, das energias espirituales. Então, esta ciência é muito ampla. Quando nós adentramos uma catedral, nós vemos todo isso. E todo é muito rico, todo é muito especial. Isso em Catedral de Chartres, em França, um estudo da meta acústica da catedral. Então, há sonidos especiais, há uma reverberação especial, não somente pela lei do efeito Doppler, de los 17 metros, não. Há muitas outras coisas de absorção de frequências, de ampliação de outras frequências, e há também uma interação entre a voz humana e também os órgãos das catedrales. Também temos um estudo técnico sobre os órgãos das catedrales. Então, esta é uma maravilha. Uma catedral é uma síntese de toda esta magia que Fulcanelli, por tempo e por focar y hecho muy bien en la simbología alquímica, en las mensajes alquímicas, no pudo aprofundizar, pero esto es maravilloso, ¿no? Entonces, para verem como un templo, una pirámide, una catedral, una estupa, un Stonehenge, ahora estivemos en Alhambra, en Granada, en Espanha, es una maravilla también de la arquitectura energética. Entonces, estos locales tienen muchas soluciones para emplear las energías que vienen del alto, las energías que vienen de abajo, las energías que vienen de la acción humana, las energías de la naturaleza, las horizontales, y todo eso tiene efecto en nosotros. E um projeto de engenharia ou de arquitetura comum normalmente considera, estou vendo à esquerda do slide, en alto, a parte funcional de los deslocamentos, de los desplazamentos dentro da habitação, a parte estética, se é bem ou não, a parte econômica, os materiais, a segurança das pessoas, para o vento, para o terremoto, para o calor, para o frio, tudo isso. A parte sustentável, também de sustentabilidade, como se fala em português, e também se há harmonia no ambiente. Então, esta é a arquitetura comum, e engenharia comum, esses 7 aspectos. Estes outros aspectos que estão na figura são da arquitetura metafísica, da engenharia metafísica. E a catedral é um exemplo maravilhoso de arquitetura metafísica. Todas as grandes catedrales do mundo, todas as góticas, foram hechas arriba de sítios telúricos importantes, todas elas, que aproveitadas, no caso da Europa, de templos celtas, de templos dedicados, por exemplo, en Ilha de la Cité, em França, onde há a Catedral de Notre-Dame de Paris. Havia a Lutécia, havia uma tribo celta chamada Lutécia, e esta cidade, esta isla de la Cité, é uma fortificação celta que tinha um templo. E depois os padres, o cristianismo, e antes deles os romanos, poneram templos arriba. Também assim é em Cusco, também assim é em Lima, também assim é em Rio de Janeiro, também assim é em São Paulo, também assim é acá em Fortaleza, onde temos uma catedral gótica, ou neogótica, hecha arriba de la tienda, de la cabana, del pajé, del chamán, acá de los indios de Ceará, de Fortaleza, onde estou. Então, esto es para aprovechar las energías telúricas, también para borrar de la memoria en la transición, aquella construcción.
Esto es una lástima porque se pierden muchas cosas de piedra, de formas y de cultura de esas arquitecturas porque se hace una catedral arriba. Entonces, en Chartres, por ejemplo, Chartres es una ciudad celta también, en el sur de París, que se llamaba Carnuit, y Carnuit era un centro de formación de druidas y de druidesas, como Machu Picchu lo era, como la montaña en Bolivia de Samaipata, que yo estuve allá, son centros de Sacsayhuamán y todo eso, son centros de formación de sacerdotes y sacerdotisas. Y estas ciudades entonces tenían locales energéticos y especiales por causa de esas energías telúricas y cósmicas que estamos hablando. Entonces, hermanos, hoy se abre un nuevo horizonte en las catedrales góticas. Vamos voltar en módulo 3 a focar en la simbología alquímica, detalle por detalle. En el próximo módulo, la obra de Fulcanelli y de otros maestros de la interpretación de alquimia simbólica, pero saibam que las catedrales son usinas generadoras de energía. Y ellas, no por acaso, siempre están en el centro de la ciudad, en el centro de la expansión de la ciudad, porque ellas en un centro magnético de poder, un centro de chakra, un centro de energía, para que a cidade seja protegida, seja nutrida e tenha sua transmutação de energias telúricas e cósmicas e se esparja, se espalhe, se distribua para todas as pessoas. Então, este é um capítulo maravilhoso das catedrales e há leis que falam disso. Algumas leis, los arquitectos medievales las conocían. Vamos a hablar de esas leyes que se llaman geometría sagrada y arquitectura del divino. Hablaremos de ellas hoy. También nosotros tenemos formación en ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. Entonces, durante mucho tiempo estudiamos las antenas, estudiamos los circuitos electrónicos, estudiamos electromagnetismo. Entonces, estes que hablamos acá es con fundamentos científicos, no es con especulaciones o porque de teorías misticoides. Son cosas que se puede calcular, son cosas que se pueden medir, son cosas que se pueden mensurar en los locales. Entonces, eso es muy interesante e ainda com a luz da gnosis, do despertar da consciência, da alquimia, da morte mística, todo isso adquire colores maravilhosos, ¿no? Então, as catedrales são esses instrumentos energéticos maravilhosos também. E baseada na energia das formas, né? Há muitas coisas sobre a energia das formas. Hoje até há uma explotação sobre isso, não? As pessoas vendem símbolos, as pessoas vendem piedras, as pessoas vendem aparatos radiônicos, radiestésicos, amparadas por estas informações. Pero nem todos são eficientes. Nós fizemos uma pesquisa também em instrumentos radiônicos vendidos em comércio. 90% deles não tinham efeito. E uns 5% tinham efeito negativo. E solamente 5% tinham efeito positivo. Então, essas coisas de energia não se pode brincar. Não se pode tornar algo empírico. Não se pode sair pondo coisas de arames, de símbolos, de cristais na casa. Porque assim como a energia se pode harmonizar, pode energizar, pode nutrir, pode purificar, ela também pode ir à entropia. Nós falamos em física e em química, a entropia é uma desorganização energética, ou seja, quando não há forças organizadoras, as forças da natureza vuelven à entropia, ou seja, a desorganização onde não há uma direção, um vetor principal das energias. Então, a lei da entropia foi até muito citada por el maestro Samael, justamente nesse sentido, de necessidade de organização da psique,
de necesidad de organización de nuestro trabajo, de nuestra conciencia, no entrar en la entropía. La entropía es la acción del ego, es la dispersión. Un grupo de WhatsApp, por ejemplo, si no tiene disciplina, se va a la entropía y después ninguém entiende ninguém, ninguna persona entiende a la otra. Las mensajes se tornam truncadas, las fotos fora de contexto começam a dispersar, esto es entropía. Entonces nosotros gnósticos trabajamos contra la entropía y a favor de la cosmopía, o a favor de la orden, de la orientación a la orden. Entonces la energía de las formas que se genera captando las radiaciones, como hablaba, del cosmos, de la astrología hermética. Es posible ampliar el efecto de una constelación específica. Ayer sábado, estábamos haciendo acá una práctica ufonóstica con una mandala ufonóstica ensinada por el maestro Samael, un mantra y observación de los cielos para contacto con los seres de otros planetas que son amistosos y todo dentro de la gnosis. Y víamos la constelación de Escorpio, que tiene una estrella llamada Antares, que ahora está llena a las 9 de la noche en la región tropical, 15 grados al norte, 15 grados al sur del Ecuador, podemos ver Escorpio, podemos ver Antares. Y Antares, entonces, hay construcciones que pueden ser dibujadas, concebidas para amplificar una constelación, para amplificar una estrella, por ejemplo, Antares, que es la estrella más luminosa de la constelación de Escorpio. Entonces, esto es captar la energía cósmica de la astroteurgia. Y claro, ahí luego Samael, que es responsable por Marte, por la fuerza en el universo, como unidad múltiple perfecta, también tiene más condiciones por la construcción de nos brindar com sua energia. Então, vejam como esta ciência é maravilhosa. É possível conceber uma casa, um edifício, um templo, com a energia que queiramos, conhecendo algumas leis da geometria sagrada. As catedrales, por serem inspiradas, serem dedicadas à Virgem, a Notre Dame, a Nossa Senhora, elas têm uma energia feminina. A catedral tem uma energia femenina, porque era necessário que a Virgem se manifestasse novamente ali pelo ano 1000 depois de Cristo, depois da Igreja Romana pisotear, abajar muito o feminino, as mulheres, havia uma comoção, uma flaqueza das sociedades, por isso as catedrales góticas dedicadas a Notre Dame, a Nossa Senhora, hicieron novamente o lançamento do arquétipo do feminino. Então, veem como as construções têm um papel essencial em todo isso, ¿no? E estas construções, então, volvendo ao slide, se tornam verdadeiras antenas, ¿no? Formadas em techos, em revestimentos, em la forma, se es cúbica, se es piramidal, se es ondulada. Estivemos agora também, há um mês e meio, em Barcelona, estudando algumas construções antigas de Barcelona, e também a Sagrada Família de Gaudí, sempre vamos allá visitar-la, uma obra inacabada, falta muito para ser ainda, mas está com os vitrales novos, tem uma torre que está em construção, o estatuário também. Então, estes edifícios são hechos com uma concepção que a nós importa muito estudar, ¿no? E a catedral também é tradicional, gótica, em barrio gótico de Barcelona, tivemos allá, também a Catedral de Nossa Senhora del Mar, que nos gusta muito em Barcelona, em Montjuïc e tudo isso. Então, há muita coisa para se estudar nestas cidades antigas, ¿no? De la sabedoria que utilizavam os
los pueblos autóctonos, los pueblos griegos, los pueblos celtas, los pueblos fenicios, de todo eso que vieron. Después los pueblos árabes también, en Andalucía, hablando de España y Portugal. Entonces, estas influencias son muy especiales. Y las catedrales son una joya porque son una síntesis de eso. En la concepción de una catedral hay elementos celtas, hay elementos árabes, hay elementos griegos, hay elementos romanos, hay elementos nórdicos, de las tribus visigóticas, de las tribus dos godos, de las tribus germánicas de los vándalos, que tiene ese nombre de forma pejorativa, porque no eran vándalos, eran organizadores, pero eran considerados pueblos bárbaros, que hablaban bárbaro, y los romanos y los griegos los llamaban de bárbaros, porque no comprendían o que hablaban, ¿no? Como bar, y se quedó como bárbaros. Pero de bárbaros no tenían nada, eran guerreros como los romanos, y atrás de esos guerreros había sábios que tenían toda una cultura, no caso de las tribus celtas, una cultura toda conectada con la primera raza raíz, que es la raza protoplasmática, que hoy inclusive está habitando una ciudad de hielo en Polo Norte. El maestro Samael habla de eso en el libro Mirando al Misterio, que es muy interesante porque escribieron el primer libro en caracteres rúnicos, y las runas tienen mucha energía. Es otro asunto también maravilloso, con los menires y con las construcciones ciclópicas de Dinamarca, de Suecia, del norte de Alemania y de Holanda, y de toda aquella región de los países nórdicos. Estivemos allá haciendo pesquisas también. Entonces vean cómo podemos hablar que una catedral gótica es la síntesis preservada y oculta de estas formas energéticas. Voltando para el slide, todos los pueblos antiguos, arquitectos ancestrales, utilizaron la geometría sagrada, la arqueometría, la energía de las formas para impregnar sus pirámides, templos, tumbas, palacios, ciudades, estatuas, etc. La ciudad, por ejemplo, de Tenochtitlán, en México, que hoy es la ciudad de México, capital de México, Distrito Federal, es una ciudad concebida con sabiduría arqueométrica. Tenía dos pirámides, era una ciudad que parecía una Venecia, muy especial. Hay todo un estudio sobre eso, no vamos a aprofundar acá, porque senão vamos perder el foco. Y así entonces se percebe que las grandes ciudades, como São Paulo, que tenía una tribu de indios tupis, y cuando los portugueses llegaron y subieron la montaña para el Planalto, donde está São Paulo tiene 20 millones de personas, escolheram um local que se chama Pátio do Colégio, Pátio del Colégio, Espaço de uma escola. E ali, então, fundaram uma escola para catequizar os índios. Então, todo isso tem a ver com a energia. Então, sendo muito sintético, para termos solamente a essência, a síntese, 3 parâmetros sagrados são inerentes a todas estas construções, inclusive as catedrais góticas, que trabalham com a energia da forma. E acá estou falando de forma simples, para que todos compreendam. Mas se há algum engenheiro, se há algum arquiteto que queira conhecer isso mais e discutir matematicamente, geometricamente, como se utiliza isso, podemos falar em particular, não? Porque isto é toda uma ciência. Quando se habla, por exemplo, do número pi, o número pi é um número mágico que está em toda a natureza, porque o número pi é simplesmente a quantidade de diâmetros que compõem um círculo, que compõem uma circunferência. Então, se nós pegarmos um hilo e fizermos uma circunferência e medirmos o diâmetro dessa circunferência, caberá 3,14 diâmetros na circunferência. Este é pi. Solamente isso, nada de complicação. E isto
¿Por qué que me preguntaron muchas veces por qué el pi no es un número inteiro, não é 3 ou 4, porque é 3,14, 16 ou 158, 19, tem muitas casas, depois milhares de casas, não tem fim o número. Por que tem tantos números quebrados? Porque é um outro sistema de medição, é outro sistema que se chama em engenharia de coordenadas esféricas, não é coordenadas lineares, é outra coordenada. Quando se habla em propagação de ondas eletromagnéticas, se habla em esferas, não se habla mais em reta. Então, não se pode falar em eixos X, Y, Z. Se habla em outros eixos de rotação, em outro tipo de coordenada em que o número pi está presente, porque a propagação de energia, toda ela respeita ao pi. Então, qualquer onda que queira se propagar, tem que respeitar o pi. Por isso que o pi não se pode compreender solamente pensando em 3 dimensões, solamente pensando em uma reta, ou solamente entendendo que matemática ou geometria é uma coisa complicada, porque não é complicado. Nos ensinaram como complicado, mas é maravilhoso. E o número pi transforma uma dimensão, que é o homem, a mulher, que pode estar em la horizontal ou em la vertical. Esta é a quadratura do círculo, a forma cruciforme de las catedrales góticas, la cruz, transforma então uma dimensão, um diâmetro, em Deus, em uma dimensão infinita. Por um círculo, é de uma dimensão infinita, não tem fim. Tu não sabes em um círculo onde empieza e onde finaliza. Então, o número pi é o número que eleva o homem, a mulher, a Deus. Ou seja, sai de um ponto para uma reta e de uma reta para uma circunferência. Então, esta é a interpretação de Deus. Que em nosso sistema decimal pode ser aproximado por 22 por 7, ¿no? Como está no slide. 22 é um número sagrado também, das cartas, dos arcanos maiores do tarot egípcio, da Cábala, las vías da Cábala, do árbol da vida, de Sot Sain, né, do árbol da vida, e pode ser dividido pela lei do Hepta para Parshinok, ou a lei de 7, e nós temos aproximadamente o pi. Então, o pi também está contido em las cartas de tarot, também está contido em la lei de 7, porque a lei de 7 que organiza os mundos, quando é submetida a Deus, a las circunferências, se torna 22 arcanos, ou 22 vias. Então, é muito interessante essa simbologia. E todo isso está em las catedrais. Nós vamos estudar acá o Templo de Salomão, um dos casos de arqueometria. Vamos ver as aplicações deste número em Templo de Salomão, cuja fórmula, cujo projeto está no livro mais editado do mundo, que é a Bíblia. O Viejo Testamento tem o projeto, o memorial de descrição do Templo de Salomão, e todo respeitando a essas leis. Então, o número pi é muito sagrado, está em todos os templos, todas as pirâmides, todas as arcadas, está em ser humano, porque para ser uma coisa se expandir, para ser uma coisa ter irradiação equilibrada em ondas, tem que respeitar o número pi, que pi é uma letra grega que foi adotada como para este número que representa o diâmetro da circunferência, o homem, a mulher e Deus. Outro número muito interessante, que está em toda a nossa vida também, em todo o nosso corpo, é a chamada secção áurea, ou a proporção dourada. Este número é o número de 0,618. Se quiserem memorizar, memorizem 62%. 62% é o número da secção áurea. Uma coisa para reverberar em 2 dimensões, tem que respeitar a lei dos 62%. Uma dimensão tem que ter um determinado valor, X, ou X, e o outro tem que ter 62% desse valor X. Esta é a secção áurea. E isto é tão especial
E depois vão me perguntar de onde saiu isso. Novamente, de uma outra forma de raciocinar a matemática divina que não é em sistema numeral. Muitas vezes, como eu les falava, me perguntaram por que o número pi é 3,14? Por que não é 3 ou 5 ou 7, que são números que nos parecem mais bonitos? Não, porque é um outro sistema, é uma outra coordenada, é uma outra referência, que é uma referência esférica. O número φ também é uma outra série, é uma série matemática de crescimento harmônico. Então, o número π está presente em toda a criação. Em nosso DNA, as bases de los ácidos de nosso genoma, a adenina, guanina, citosina, timina, todas elas respeitam o crescimento por la seção áurea, por o número sagrado de la proporção dorada. Ou seja, la Via Láctea, como falava, nós, nosso corpo, as cajas acústicas, uma forma de propagação de ondas, número que tem mais eficiência em captação de los vientos em generador eólico desses gigantescos, que eu trabalho diretamente com isso. Todos eles, as leis da turbulência, as leis da hidrodinâmica, as leis da aerodinâmica, as leis da aeronáutica, dos foguetes e todo isso respeita a lei das proporções altas. E não é algo inventado por alguém, é algo matemático e lindo, que quando respeitado, provoca uma reverberação na construção. E as catedrales góticas, todas elas contêm o número φ, que se chama agora φ, e não mais π. Π é o 3,14, o φ é 0,618, para poner justamente este número sagrado de crescimento harmônico. Enquanto o número π é o número de propagação esférica, democrática, digamos, para todas as direções. Em física, falamos uma propagação omnidirecional, ou seja, para todas as dimensões, omnidirecional. O número de la seção áurea é um número que hace respeito a los ancestrales. E isso é maravilhoso, vamos explicar por quê. Esto é explicado, então, por la chamada série de Fibonacci. E pido solamente um pouquinho de atenção para que lo compreendam la matemática disso, porque é maravilhoso. Eu parto do número 1, deixa-me fazer acá uma... Eu parto do número 1, a série de Fibonacci. Está. Depois, o seguinte é 2. Depois eu somo 1 mais 2. Os dois precedentes dá 3. Depois eu somo os dois, 3 e 2, dá 5. Soma 5. Depois eu somo 5 com 3, dá 8. Depois eu somo 8 com 5, tenho 13. Depois eu somo 13 com 8, tenho 21. 21 com 13, 34. E assim sucessivamente. Ou seja, nós, em la proporção áurea, somamos o resultado de los dois progenitores anteriores. El hijo é o resultado de los dois progenitores anteriores. Que estes progenitores anteriores, chamemos de padre e madre para facilitar, mas não é bem isso, não tem polaridade, são oitavas. São produto de los abuelos, de los bisabuelos, de los tetraabuelos. Ou seja, este é fabuloso em matemática, porque eu tenho um número que se chama seção áurea, que relaciona dois geradores anteriores com ele. Isto se chama proporção áurea. Então, se nós continuarmos a somar 34 mais 55, teremos 89. 89 mais 55, 144. 144 mais 89, 233. 233 mais 144, teremos 377, e assim por diante. E qualquer número que dividamos o penúltimo por el último, nos dará a seção áurea. Então, 144 por 233 dá 0,618. 89 por 144 dá 0,618. 55 por 89 nos dará resultado 0,618. Ou seja,
es un número que nos dice cómo será la criatura. ¿No? Si tú pegas el número 89 y multiplica o divide por 0,618, terá 144. Porque el número phi también, el número de la sección áurea, es muy interesante. Es un número que dividido, 1 dividido por ello da el complemento. 1 dividido por 0,618 dá 1,618. E se eu dividir 1 por 1,618, vou cair em 0,618. Ou seja, o número de Fibonacci, o número de la sección áurea, é o número que intercambia o divisor por el dividendo. Intercambia os dois e faz um crescimento harmônico, respeitando os progenitores. E isto é maravilhoso em engenharia e arquitetura, porque nós hacemos um crescimento geométrico ou espacial ou hiperespacial, em outra dimensão, harmônico. Por isso que o número phi, ou de la sección áurea, está em todo. Como falava, no microcosmos de nosso DNA, nossa herança genética, e no DNA de la Via Láctea, e também no universo. Já se sabe que tem a expansão da matéria, da energia escura, a partir de uma velocidade que respeita o número phi. Então, vocês veem como Deus está em tudo, e Deus tem números maravilhosos que a este Senhor Deus les gusta muito, e Ele aplica em todas as criações. Por isso que os sábios falavam que Deus geometriza, que a linguagem de Deus são os números. Por isso que na Gnosis o maestro Samael sempre nos habla em matemáticas transfinitas, nos recomenda estudar a Cábala da Gematria, que é a Cábala dos números, nos recomenda estudar o tarot egípcio, que é matemática divina pura, nos recomenda estudar as músicas, porque a música é matemática pura, aplicada em sonido, assim como uma catedral gótica é matemática sagrada pura, aplicada em pedra, aplicada em formas, em arcos, em torres, em deâmbulos, em transeptos e tudo isso. Então, veem como é maravilhoso conhecer a matemática sagrada e aplicá-la em nossa vida. Né? Na classe que vem, falarei um pouquinho de aplicação destes números em nossa casa, em nosso quarto de dormir, em nossa habitação. Então, se sabe, por exemplo, que uma caixa acústica tiene más reverberación, porque la geometría de la caja acústica es muy especial, porque será el flujo de aire interior de la caja acústica para hacer el alto-falante, altoparlador, movimentarse por un campo electromagnético. Que las proporciones de la caja acústica, las más perfectas, obedecen a la sección áurea. Las antenas de propagación llamadas de águia, llamadas de parabólicas, ou chamadas de UHF, Ultra High Frequency, todas elas respeitam o número phi, porque este número é um número de crescimento ondulatório muito especial. Então, solamente para lhes trazer isso, falaremos mais do número phi também, e do número phi, quando estivermos estudando os casos na classe próxima, no próximo dia. E outro número maravilhoso são os sólidos platônicos, né? Os 5 sólidos platônicos que estão aqui, à direita, nessas figuras. Platão tinha uma academia em Atenas que tinha uma plaqueta arriba que dizia assim: não entra quem não conhece geometria. Ou seja, uma das condições para entrar na academia de Platão era conhecer geometria. E depois de Euclides, de geometria plana, depois a geometria espacial. Então, não que Platão era um matemático aficionado, queria rir, porque ele sabia que uma pessoa que pensa espacialmente, que pensa em propagação, que pensa em números sagrados, em formas sagradas, está mais próxima de Deus. Abstrai da mente racional, lógica, e se aproxima de Deus.
E então concebeu os 5 sólidos platônicos, os 5 sólidos sagrados, né, que estão cá, vou ser um zoom também, estará aí nos slides que receberão. Estes 5 sólidos platônicos são o icosaedro, que está acá, que tem 20 faces, ¿no? 20 faces, icosaedro. El dodecaedro, que tem 12 faces. El hexaedro, que é o cubo, que tem 6 faces. E também temos o tetraedro, que é uma pirâmide com 4 faces. Edro, em grego, é face, significa face. Tetra, 4. Hexa, 6. Dodeca, 12. E cosa é 20, não é em grego antigo. Octaedro, claro, octa, 8 faces. Ou seja, uma pirâmide sobrepuesta por la base en otra. Estes sólidos platônicos são incríveis, porque eles são os únicos que têm, só há 5 sólidos perfeitos, simétricos, porque tem algumas leis para isso. Tem que ter sempre o mesmo elemento geométrico em las faces, iguales, os triângulos, os ângulos têm que ser os mesmos, as arestas, que são as interconexões entre as faces, têm que ser de mesma dimensão. E a irradiação que se hace a partir disso também é especial. Esto é usado também em óptica, também em acústica, também em propagação eletromagnética. E também é muito especial em las cristalização de los cristales, ¿no? Nós gostamos muito de cristales também. E hicimos um estudo de los cristales de sílica, de magnésio, de hierro y todo eso para aplicación energética de los cristales, y las formas, los modos de cristalización de los cristales, los más energéticos, los más potentes, los más antiguos, como el diamante, por ejemplo, que es carbono puro, tienen la forma de un sólido de Platón. Entonces, Platón descubrió que esos sólidos sintetizaban los elementos, las energías. Entonces tenemos esses sólidos de Platón que estão acá. A pirâmide, por exemplo, o tetraedro representa o fogo. Inclusive, pirâmide significa em grego, pira, fogo, mide, no meio. Ou seja, o nome pirâmide significa fogo em meio. Depois vamos estudar isso quando falarmos da pirâmide de Kelps, ¿no? Em estudo de caso. El octaedro, con 8 fases, representa el aire. El cubo o el hexaedro representa la tierra. El icosaedro, que tiene 20 fases, representa la agua, ¿no? Una gotícula de agua. El dodecaedro, que es el número especial para Platón, porque el número 12 es muy especial, sabemos nosotros de eso. Hay 12 meses en el año. Jesús e Krishna e vários outros mestres, Mitra, tiveram 12 apóstolos, por aí vai. O 12, então, representa o éter, o mundo etérico, o mundo da propagação. Podem me perguntar, mas Sérgio, como nós usamos isso? Usamos em la energia de las formas de las construções. Se queres que uma construção seja a terra, hazla cúbica. Si quieres que una construcción sea de fuego, hazla piramidal. Si quieres que una energía tenga éter, hazla en la forma del dodecaedro, ¿no? de 12 fases. Entonces, esto se aplica en la arquitectura sagrada, ¿no? Estivemos ahora con Eloísa también en un jardín botánico real en Londres hace 2 meses, visitando. Como se chamava, Luísa, o jardim? A Luísa vai me lembrar aqui. Kew, que era. Kew, né? O Jardim Botânico de Londres, me fugiu o nome. E tem lá na construção que imita uma colmeia gigante. E entramos dentro dessa construção e tem o sonido de abeja. E nós nos sentimos uma abeja, porque é tudo de metal, reverberante, com um sonido de primeiríssima qualidade, e nós temos uma experiência metafísica dentro, porque nos sentimos uma abeja, um sentido de cooperação e tudo que as abejas têm.
usando em Kew, este jardim botânico lá nos arredores de Londres, que é uma coisa maravilhosa, que tem uma plataforma para se caminhar por arriba das copas das árvores, e tem estufas com muitos ejemplares do mundo todo. Então, hicimos pesquisa das abejas no sonido das colmeias em Kew. Então, só para verem como os sólidos platônicos podem ser utilizados com sabedoria para reverberação e conseguirmos efeitos da arquitetura sagrada nisso. Essa é matemática e geometria pura. Então, pode parecer um pouco cansativo isso para quem não gosta de matemática, mas guarde apenas que estes números traduzem as manifestações de Deus em uma linguagem que para nós outros é entendível. É o número pi, o número phi, o número de los sólidos platônicos, a série de Fibonacci, e isto se pode aplicar em las construções como está aplicado em las catedrales. Então, do estudo de las catedrales, além da simbologia alquímica, tem a forma para ser uma usina geradora de força, não somente pelo que se hace dentro, mas amplificada por suas formas geométricas e materiais e tudo, para que a glória de Deus seja expandida por todo. Então, esto é maravilhoso, é um mistério lindo de Deus, que a matemática explica como poucos, e que a escola pitagórica, no século IV antes de Cristo, em Grécia, tinha muita sabedoria sobre isso, cujo símbolo era o pentagrama. Então, o pentagrama é o símbolo de los pitagóricos. E Pitágoras, então, hizo um estudo de tradições egípcias, de tradições mesopotâmicas, de tradições celtas, porque a Grécia foi formada por todas essas tradições, e também da sabedoria dos Atlantes. E o maestro Samael nos habla de los hombres de la galáxia azul, que estamos pesquisando agora diretamente. E os hombres de las galáxias azules tienen una ciudad en Polo Sur, de hielo abajo, que son físicos. Entonces, fueron ellos de esta galaxia que están en una ciudad en la Tierra que enseñaron mucho de los conceptos de arquitectura para los pueblos de América, de África, como el Egipto, de Europa, como Stonehenge, y varios otros del mundo oriental también. Entonces, aquellos que quisieran estudiar os homens glaciais, a primeira raça raiz do Polo Norte, estão allá, são vivos, têm existência física na cidade abaixo do Polo Norte, e os homens da galáxia azul têm toda essa sabedoria, e foram os inspiradores disso. E não só é Sérgio que está falando, o maestro nos fala disso no livro Mirando al Mistério. Há alguns exemplos de Sessão Áurea. A Sessão Áurea está numa reta, quando se divide uma parte da reta, o comprimento do ponto A até o ponto B, dividido por el ponto B até o ponto C, é igual ao do ponto B a C, dividido por A a C. Se esta reta estiver dividida em la proporção áurea, ou seja, pela distância AB por 62% da distância de B a C. Isto se reporta ao círculo também, ao pentagrama. O pentagrama que representa o homem. Um braço tem uma unidade, 1 metro, por exemplo. O pecho, a distância de los dois ombros, tem 62 centímetros. Então, assim é o pentagrama. Todo o pentagrama está construído por la lei da oitava, por la lei del 5, pela Tetractys, de Pitágoras, e isto está na seção áurea, na proporção áurea, na estreia. Pela espiral áurea, que é a mais famosa, se nós pegarmos um quadrado, do lado 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, 1 ano-luz, o que queramos. 100.000 anos-luz, a Via Láctea tem 150.000 anos-luz de comprimento. Se pegarmos um quadrado do lado 1, ponemos ao lado dele 62% deste lado 1, ou 61 centímetros, teremos um retângulo áureo.
este retângulo áureo que está acá, que é o número 1 à direita. E ponemos outro quadrado, arriba teremos o segundo retângulo áureo. Depois um outro quadrado ao lado, terceiro. Depois um outro quadrado ao lado, o quarto. E assim por diante. Podemos mais um quadrado acá, saindo do slide. E se nós traçarmos os semicírculos acá, nós teremos uma espiral áurea, que se expandirá infinitamente, respeitando los abuelos, los bisabuelos, los tetrabuelos, los padres, y así indefinidamente. Por eso que el DNA se expande así. Por eso que la Vía Láctea es formada así. Entonces, es una maravilla, es un número de expansión relacional. É por isso que os engenheiros e arquitetos que conhecem isso, são poucos que conhecem e que aplicam isso, tienen mucho más efecto en sus construcciones, efecto energético, no solo efecto estético. Y el número también aquí está en la espiral áurea en Mona Lisa, ¿no? Pues estudios sobre eso, la vía seca, la vía húmeda, todo eso. Está en los sólidos platónicos también, en toda la irradiación acá tienen los sólidos platónicos, ya estudiamos eso, los 5. Tienen el cuerpo humano, todo ello. La antropometría humana, a medida de los brazos, de la cabeza, todo eso, respecto al número phi, no podría desaparecer el microcosmo hombre, el microcosmo mujer, tienen un picocosmo dentro de sí, que es su DNA, tienen un mesocosmos, que es la Tierra, y también todos los fenómenos meteorológicos y atmosféricos tienen expansión por el número phi, y tiene sus leyes también planetarias y galácticas respetando el número phi. Entonces los arquitectos ponieron el número phi en la Catedral de Notre Dame. Esta acá es la Catedral de Notre Dame, donde una torre y otra torre, ela se incendió, pegó fuego hace algunos años, ¿no? Ahora está en construcción, está en restauración, pero Notre Dame pegó fuego 4 veces. Esta fue la 5ª vez. Entonces, es una señora que ya está acostumbrada en un sol más fuerte, la piel se renova y ella verá con más vigor. No hay nada de más en Notre Dame pegar fuego, porque es normal, la divindad quiere que se purifique la catedral por el fuego. A cada 200, 300 anos há um incêndio na Notre Dame. Desesperar isso. Em Chartres é a mesma coisa, em Cologne é a mesma coisa, em Amiens, em outras catedrais. Então, a Catedral de Notre Dame tem em suas torres el phi. Acá temos um quadrado áureo, pode estar distorcido por la imagem do slide, mas acá é um quadrado áureo, e a largura da torre está a 0,62% deste quadrado. También la altura de los vitrales, de la Galería de los Reyes que está acá, las puertas, las 3 puertas, todas ellas respetan la sección áurea. La altura de las torres en relación a los 3 sectores de abajo de la catedral, todo está en la sección áurea. Y la sección áurea tiene una característica, como ella traz dentro de sí el crecimiento orgánico, organizado, ella nos é esteticamente agradável. Não se queda distorcida muito alta, ou muito baixa, ou muito larga. Toda ela é proporcional, como um ser humano, como um corpo de homem e de mulher, como uma face de uma bela senhora, a Gioconda, uma nobre de Florença, pintada por Leonardo da Vinci. Então, estas proporções, seja instintivamente, Leonardo isso instintivamente, porque é um artista que intuitivamente captava as coisas, ou seja, porque ele dibujou mesmo os desenhos, e agora nós gostamos muito de Leonardo, como ele disse, sempre investigamos a vida de Leonardo e suas obras e tudo, e Michelangelo também. Eles dibujavam na tela original dibujos a lápis bem flaquitos, que têm hoje 500 anos, estão abaixo da tinta, mas com tecnologia moderna hoje,
de ultravioleta de alta resolución, de infrared sin agresión, de otros rayos detectores, es posible ver los dibujos originales de Leonardo. Entonces es muy interesante porque ellos conseguían la belleza, la estética, la armonía con estos números, como acá en Panteón. Disculpe, aquí es el templo de la Acrópole de Atenas, ¿no? También está todo ello sobre la sesión áurea, todo ello sobre el número pi, y todo ello con el número necesario para el templo. Este templo es dedicado a diosa Atena, a diosa Atena que es de la sabiduría. Después los romanos la llamaron Minerva. Entonces la diosa Atenea, Partenon, ¿no? Partenon, Atenas parturiente, Atenas que da vida, está dedicado al número 8, porque el número 8 es el número infinito, el número 8 es el número también de la prueba para que aquellos que quieren conocer la Madre Atenea, la Madre Divina. Entonces estos templos tienen mucha simbología, ¿no? No es exagero hablar que podría ser un diplomado solamente sobre pintura de Rafael, de Leonardo, de Giotto, solamente sobre antropometría, solamente sobre los templos griegos o las pirámides aztecas o las pirámides incas o las pirámides de la Amazonia brasileña o otros templos, porque todos tienen esta sabiduría de las matemáticas, de la geometría sagrada. Y acá tienen el número pi, analiza, ¿no? 1,618, el número phi también, ¿no? El número relacional. Repito, 1,618 o 0,618 son lo mismo número, porque si divides 1 por 0,618, el resultado será 1,618. Se divides 1 por 1,618, el resultado será 0,618. Son números intercambiables por la división por 1, ¿no? Y tenemos también, além de los sólidos platónicos, de que ya hablamos, la Cabala, ¿no? La numerología sagrada, o el tarot. El tarot contiene la Cabala contiene el tarot. Ambos son de origen mágica especial del ángel Metratrono, del ángel Enoque, do arcángel Enoque, el del mismo Hermes Trismegistus, el dios del Egipto también, ¿no? Entonces, este dios Teotí, dios Tot, todos ellos tienen numerología sagrada. Entonces, si haces un templo con número 3, te dedicas a la tercera fuerza femenina de materialización. Si haces un templo con el número 7, es un número de embate, de prepararse para la lucha. Si haces como el 8, con el número 8, como el Partenon de Atenas, es un número iniciático para llegarse al infinito, que es una estatua de Atenea que estaba adentro del Partenon. Tenía que pasar por pruebas, por las pruebas de Job, por las pruebas del arcano 8. Entonces es muy interesante la lucha de cerebro contra sexo y sexo contra cerebro, y que era más terrible, habla el maestro Samael, el corazón contra corazón. Entonces, esto hace un profundo significado de la cábala o del tarot, de la numerología sagrada, ponida en los tiempos. Hay templos dedicados a 12 fuerzas, a templos dedicados a 22 fuerzas. El templo del plano astral de la Esfinge del Egipto, donde se puede estudiar el libro de Tot directamente, está dedicado a 22 estelas, a 22 gnomos o 22 divisiones del Egipto interior. Los gnomos eran los estados que se dividió el Egipto de Bajo Nilo a Alto Nilo para administrar el país de Kem. Mas los gnomos están dentro de nosotros. Nomo, en griego, significa ley. Entonces, ley, las 22 leyes interiores están dentro de nosotros, en la antropometría humana, están también en Egipto. Entonces, por eso que el templo de Tot, de la Esfinge, respecta los 22,
que contiene también los 4 elementos de la naturaleza, porque 2 más 2 son 4. Por eso que el maestro Samael nos habla que el templo o la figura de la esfinge, el dominio sobre los elementos de la naturaleza. Y por eso también que la esfinge tiene los 4 seres, el hombre, el ave, el león, el toro. Y por eso que los cristianos se apoderaron de esta simbología mágica del templo de Esfinge, de los animales sagrados de cada religión, y con el hombre también como el animal superior, y ponieron estos animales en la figura de los evangelistas. Entonces Lucas, Mateo, Marcos y Juan, que son evangelistas, tienen figuras de animales inspirados en el templo egipcio de la Esfinge, ¿no? Y también en toda la alquimia, cada animal representa un elemento, la tierra, fuego, agua y aire, el instinto, la emoción, la mente, la espiritualidad. Ahí podemos hablar mucho de esa simbología. Só para verem cómo la arquitectura sagrada y la numerología y los números sagrados son aplicadas en la arquitectura. Y ahora pueden ver una catedral como esta de Notre-Dame de París, Nossa Senhora de París, ¿no? Nosotros pensamos que Notre-Dame es solamente de París, pero todas las catedrales de Francia son de Notre-Dame, Notre-Dame de Amiens, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen, ¿no? Entonces todas ellas tienen Notre-Dame de Orléans, Notre-Dame de todas las ciudades de Francia son dedicadas, y muchas también de Inglaterra, y muchas de España dedicadas a Nuestra Señora. Este es un libro que indicamos para quien quiere estudiar eso y tiene paciencia, porque es un libro que exige intuición y lógica, intuición y estudio de equipo. Entonces no se metan con ese libro que no quiser se dedicar mucho a eso. No es un libro para curiosos, como todos los libros de alquimia. Fue escrito por un sabio francés llamado Saint-Yves d'Albert. Hay en español, pues hay en portugués, hay una edición en español. Esto Saint-Yves d'Albert consideró como un instrumento para hacer la traducción entre letras, colores, números, notas musicales, alfabetos antiguos. Então, Saint-Yves d'Albert entregou essa clave de todas as religiões e das ciências da antiguidade. Não terminou este livro, faleceu antes de terminá-lo. Então, este livro está inacabado. Pero este é um instrumento maravilhoso de arquitetura sagrada, e se conheces algumas leis e vai aplicá-lo, vai ser uma construção ou de uma capilla, por exemplo, esta que está à esquerda, baseada em um número. Esta capilla é baseada no nome Marie, ou Maria, ou Miriam, em hebraico, não? Em aramaico. É toda concebida para sonar com o nome de Maria. Pero poderia sonar com o nome de Jorge, com o nome de Fernando. Basta poner as letras originais acá, os fonemas místicos de Fernando, por exemplo, e saber qual é a forma geométrica, quais são os colores, quais são os símbolos e planetas para fazer esta construção e vibrar com o nome de Fernando. O Jorge, que são nossos companheiros instrutores, professores da academia. Este cáliz também, este grial também, está concebido com o valor da palavra grial, ou graal, né? Grahal, em germano antigo. Então, este cáliz, esta copa, contiene a energia da palavra traduzida de sonidos, de caracteres gráficos para uma figura, uma proporção que é calculada por esse instrumento. Então, este é um instrumento maravilhoso, fantástico. Temos um elemento chino, que já vou falar, muito parecido com isso, que é o Lopan, que é a brújula geomântica china, que também estudamos isso, para fazer estas relações acá. Então, é apenas um indicativo para aqueles que querem testar o centro emocional e o centro mental superior, que são nutridos por la intuição e por la devoção,
este es un buen libro para el centro mental superior y emocional superior. Quien solamente vibra en mente inferior y en emociones superiores, nem abre este libro porque no será agradable, porque exige algo superior para estudiar, ¿no? Então, para que saibam como há sábios Santives que escreveu um pouquinho sobre isso que estamos falando aqui. A pirâmide de Giza é um exemplo, vamos falar dele na aula que vem. Todo tem uma proporção, ela é feita para sacar energia telúrica, energia cósmica, converti-la numa vibração especial na câmara de Array, a 1/3 da base, e irradiá-la por todo o equipo, e também irradiá-la por todo o planeta, porque a pirâmide divide o planeta em la mesma proporção de água e de terra na Terra, no planeta. E também estão na forma de Kelps, Keton e Miquerinos, na forma de óleo, para irradiar energia equilibrada telúrica para o cosmos e conectar-se também com a constelação de Órion e com o Sol Sirius. E vamos falar disso na classe que vem, quando estudaremos a energia da pirâmide. Também claro, Chichén Itzá, uma cidade maia do período novo, maravilhosa, em Yucatán. Luiz esteve lá há uns 2 anos, fazendo pesquisas, e é maravilhosa. É um calendário solar, um calendário cósmico, com tudo na numerologia mágica maia. Então, falaremos um pouquinho de Kukulcán e falaremos um pouco também dos templos de las pirâmides originais de Tenochtitlan, que eram dedicadas às duas deidades, né? Tezcatlipoca, del fuego, de la muerte, de la guerra, e Tlaloc, de la vida, de la água, que fizeram o equilíbrio de Iao, ígneos e água, destas duas deidades aztecas em Cidade de México, por isso que México é tão maravilhoso. Outra, hablamos disso, teremos um módulo de arquitetura sagrada de Fulcanelli, pero vean como é proporcional o número Φ. Esta é letra grega Φ, é uma bolita, uma pelota cortada em vertical, com o número de diâmetro. Está em toda a catedral de Notre-Dame de Paris, não? E tem muita simbologia na maçoneria. A maçoneria surgiu de los construtores de catedrales medievais, né? Então, todo um telurismo, a energia da catedral. Abaixo desta catedral há um sítio celta, é possível visitar. Então, na praça, à frente da catedral, há um museu que poucas pessoas conhecem, porque é uma escadita de la Lutece, de las antigas tribos celtas, onde estava um templo celta de druidas e druidesas, bem no local da Catedral de Notre-Dame. Então, nada de novo sobre o sol. E então, temos também, vamos falar um pouquinho aí, para citar, as outras duas técnicas que utilizam essas forças de los elementos da matemática, que são o Feng Shui e a domologia. Então, para saber se um ambiente é equilibrado, tem que fazer diagnóstico pelo ambiente. Os ambientes são como as pessoas, não se pode ir à farmácia e pedir a medicina, o remédio que se queira, porque se pode envenenar, porque se pode aumentar a enfermidade. Tem que ter um diagnóstico, com exames químicos ou por equipos especiais de medicina, para depois prescrever o tratamento, a terapia. Com construções é assim. E temos constatado que estas pessoas que se dedicam a estudar rapidamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, Feng Shui ou domologia, se querem ponendo cristais e símbolos e baguás, todo, a maioria das vezes fazem mais mal a construção que viem, porque não sabem diagnosticar. Então, em Brasil se fala automedicação, ou seja, eu creio que tenho uma bactéria na pele, então vou comprar um antibiótico. No Brasil não se pode comprar antibióticos sem receituário médico, mas antigamente se podia.
Então, vou tomar ou pego um antibiótico de um parente, e assim se hace com as construções. É um crime energético que se hace porque não se hace lá correta detecção das energias. Então, um deles é a radiestesia, que é o uso de pêndulo. Outros são os sinais que se pode observar, ninhos, animais, hongos na parede, bolores, essas coisas, refração de luz, fluxo de poeira, de polvo na casa, onde os ninhos não se querem quedar. Há pruebas que se fazem também com sal grueso evaporado, com metais, por oxidação, em que se pode constatar se o ambiente tem influências energéticas negativas ou não. Hablaremos um pouquinho disso na classe que vem. E, claro, sensibilidade metafísica. Não? E este é outro problema, por aquilo que o maestro Samael nos habla de os sensitivos subjetivos, ou seja, que creem que têm poderes objetivos solares e esses poderes estão influenciados por el ego. Então, este é um capítulo à parte. Pessoas que ligam nos ambientes e sentem coisas, temos nós gnósticos que ter muito cuidado com isso, porque enquanto houver ego, efeito psicológico dentro, haverá distorções. O ego é a entropia dentro de nós. O ego é quem nos tirou do crescimento áurico ou dourado que nosso pai nos propiciou, nosso padre, nossa madre interna. Então, na medicina de la vivienda, nós estudamos todas as influências, ¿no? De la tierra, de los elementos, de construção, de las leis telúricas, de las redes telúricas, de Hartmann, de Kuhn, se chama técnicamente. Então, esta é uma ciência maravilhosa. Então, hablamos um pouco de radiestesia, de energia da forma e de proporções sagradas. Pero há campos artificiais, há telurismo, de metapsicoacústica, hablamos também de colores, né? Além do espectro ultravioleta, infrarrojo. Todo isso é muito especial na construção. As catedrales góticas tinham todas essas leis observadas. Incrivelmente, ser um templo não é algo da ideia, tem que ter todo um cuidado, uma sabedoria, não só intuitiva, também científica, técnica para isso. Porque de radiestesia, né, na arte antiga, eu particularmente trabalho há muitos anos com radiestesia, não radiestesia de mapas, não radiestesia de padrões. Trabalho com radiestesia para detecção de energias solamente. Não uso a radiestesia oracular. Há outros meios mais eficientes para oráculo, como o tarô egípcio, por exemplo, usado iniciaticamente, não, para questões torpes, questões de la vida horizontal. O tarô egípcio não é para isso. O tarô é um instrumento iniciático para mostrar as ordens do Padre de la Madre interna. Então, eu particularmente uso pêndulos de cristal, de madeira ou de metal, conforme o uso, conforme a coisa a ser medida. Né? Então, só para que vejam como nós agimos nesses 30 anos que estamos estudando estas coisas da energia dos ambientes. Né? E o Feng Shui chino é uma arte milenária também, é muito parecido com a domologia, solamente que a domologia parte das energias conhecidas por el hombre, de los vetores de campos detectadas por radiestesia, e o Feng Shui chino trabalha com os 5 elementos chineses, ¿no? Que não tem total relação com os elementos alquímicos, não é total a relação, tem que fazer uma adaptação, porque é uma outra cultura, é uma outra forma de ver. Então, o elemento metal fino, por exemplo, tem um pouco de ar, tem um pouco de terra, não é simplesmente aire. Então, tem que pensar como China, assim como nas terapias chinas, que trabalham com esses elementos, todos eles, acupuntura, massagens, o Qigong, que trabalha com os exercícios de transmutação chinos, de energias criadoras,
trabalham com esses elementos também. E este é um mistério, este é a alquimia china. Hablamos en la primera clase que hay dos tipos de alquimia china. Una se llama Neitan, que es metalúrgica y farmacéutica, y hay una otra alquimia llamada Waitan, que es la alquimia interior de las energías. Entonces el Feng Shui fue muy centrado en una escuela que se llama de la brújula, en el Bagua, un símbolo chino con los hexagramas, con los trigramas chinos, ¿no? Pero ese es muy simple, ¿no? El Bagua es una cosa para niños, parte de lo que es el Feng Shui. El Feng Shui es muy más amplio que eso, ¿no? Hace una relación con la construcción, con las personas que van a habitar en la casa, con la vizinhança, con las montañas, con el río, con el mar, con las aguas subterráneas, con las constelaciones que inspiran las personas que van a morar en aquella vivienda. O sea, es todo un sistema matemático para equilibrar un ambiente baseado en los elementos chinos, ¿no? Que el fuego genera la tierra genera el metal genera la agua genera la madera al incendiarse genera el fuego. Y el fuego absorbe el metal absorbe la madera absorbe la tierra absorbe la agua, y la agua apaga o absorbe el fuego. Entonces, estas leyes de generación y de absorción, de inhibición, son la base del Feng Shui chino y la base de todas las terapias y de la filosofía china. Entonces, este es posible de estudiar en este instrumento acá. Yo lo tengo acá, en mi mano. Este es un Loupan, no sé si consiguen ver. Esta es una brújula geomántica china. Entonces, este instrumento de metal dorado en el interior es un instrumento muy exigente, ¿no? Creo que consiguen decir. Entonces, este instrumento, después lo muestro para todos, está el dibujo en el slide, la figura. Es un instrumento que los detractores del Feng Shui utilizan solamente uno de los círculos, que es este círculo central, que es el primero de los trigramas chinos que están acá. Del Sol, de la Tierra. Solamente utilizan este primer círculo. Este Loupan de la figura está simplificado, debe tener unos 20 círculos. Un Loupan completo tiene 72 círculos. O sea, estas son vibraciones, sonidos, mantras, constelaciones, animales mitológicos, reverberaciones en el plano sutil, matemática que utiliza logaritmos chinos y así por diante. Acá tenemos otra oitava de hexagramas también, una vibración superior. Acá tenemos ángulos. Entonces, esta es una brújula geomántica. Y las brújulas occidentales surgieron a partir del Loupan, o del instrumento que es como el arqueómetro de Santides del Vedre. Só que el arqueómetro que hablamos antes es una lenguaje occidental. Es una lenguaje de alfabetos occidentales, una lenguaje de colores. El Loupan es una lenguaje china, muy antigua también. Entonces, acá es mucha sabiduría. En Brasil, por ejemplo, existen unas 3 o 4 personas que conocen todos esos círculos solamente. El mundo debe tener unas 200 personas, porque este exige conocimiento en astrología china, de los 5 elementos en mitología china. Es muy profundo eso. Pero lo fantástico es que se puede hacer una relación perfecta y constatar por este padrón chino, Loupan, la brújula geomántica china, como una catedral gótica es perfecta en su construcción. Y es hecha para amplificar la energía de los rituales que se hacen lá dentro. Es hecha también para, como una acupuntura de la ciudad, para curar el sitio, el barrio, la ciudad, la isla donde está la catedral. Y esto los chinos conocían también. También como una catedral se puede ver por varios aspectos.
de los aspectos de los elementos, de equilibrio, de los aspectos de su volumetría, las torres de campanarios, pináculos son de fuego, el altar y la nave cuadrado, rectangular, es de tierra, las abóbadas son de metal, se hacen circular la energía de la mente, las ondulaciones de los deambulatorios y de las cúpulas también hacen elemento agua, que es de la madre, del hielo azul de la madre, los elementos verticales de construcción, todas las catedrales góticas son muy altas. Chartres tiene 32 metros de altura en la nave central, Notre Dame tiene 28, son edifícios muy altos y tienen 1000 años, entonces tiene que respetarlos, están a 1000 años en esta altura, de piedra también. De piedra, con terremotos, con guerras y con todo, no se cae. Entonces, este es una catedral, es un edificio que trabaja con los 4 elementos comuns, tierra, fuego, agua y aire. Trabaja con los 3 principios alquímicos de sal, azufre y mercurio para se llegar a las OTS, para se llegar a las F, para se a zeta F, para se llegar a piedra filosofal. E é também edifício que, com uma outra linguagem, trabalha com os elementos se transformando um em outro energeticamente. Então, as salamandras trabalham com os gnomos trabalham com as silfos e sílfides, as silfos e sílfides trabalham com as ondinas, as nereidas, del río, del agua subterránea, del pozo sagrado de las catedrales, y todo estos trabajan para que el crecimiento de la energía vertical, representada por la madera chino, llegue a eso. Entonces, con este lenguaje de números sagrados y de elementos, estamos nosotros preparados para começar a compreender a profundidade alquímica de uma catedral. Repito, este estudo não foi feito por Fulcanelli, esse estudo tem outras coisas. Fulcanelli focou em simbologia, alquimia, mitologia, e também as estátuas que estão na catedral. Não se preocupou com a acústica, com a energética, porque é outro campo. Mas viam como a catedral, o que nós outros humanos sabemos de uma catedral gótica hoje é 5% do que ela representa, porque nós estamos apalpando algo mágico trazido por inteligências divinas superiores. Tem livros, quem quiser estudar um pouco disso, são livros, são em português, eu tenho todos, mas há também edições em espanhol que tratam de radiestesia, de feng shui, de medicina natural. Todos esses assuntos são muito perigosos na internet, porque há muita distorção, pessoas despreparadas que montam diplomados consultando a internet, pessoas que não têm experiência, que não conhecem geometria, matemática, catedrales, simbologia, materiais. Então, a internet, artículos e tudo isso são muito raros, os artículos buenos na internet. Então, os livros são as melhores opções para se estudar isso. Bueno, terminamos então hoje esta exposição.